Imagine você um pedaço de terra tão carregado de eventos inexplicáveis que desafia a ciência, a religião e até a sanidade. Eu tô falando, gente, de um lugar onde OVNIs aparecem com frequências, criaturas sobrenaturais rondam propriedades, portais se abrem no céu, animais aparecem mutilados de um dia para o outro, sem nenhum vestígio de predador. Bom, imagine que isso acontece há décadas, porque esse lugar que eu tô falando pra vocês, ele existe, tá? Ele está no estado do Utah, nos Estados Unidos, ou do Utah, nos Estados Unidos, estragos fudidos, né, para os íntimos, e esse lugar é conhecido como Rancho Skinwalker. E esse nome não é à toa não, tá? Porque ele carrega um dos maiores pesadelos do folclore indígena norte-americano. Sim, estou falando dos Skinwalkers, que são criaturas capazes de mudar de forma. Só que aqui vai um detalhe bem macabro sobre esse lugar, porque esse rancho não lida apenas com lendas. Ele está registrado oficialmente como um local de pesquisa paranormal e está sendo utilizado por militares do governo dos Estados Unidos. Então, eu chamaria esse lugar de a cratera do impossível. E a gente vai entender aqui dentro desse vídeo hoje como e por que esse lugar é um dos lugares mais estranhos do planeta Terra. Porque lá atrás, tá? Antes mesmo dos cowboys e da modernidade toda, esse lugar onde hoje está localizado o Rancho Skinwalker, ele era um lugar considerado amaldiçoado pelos povos indígenas, os povos Uti e os povos Navarros. Eles afirmavam que ali era o território de Skinwalkers, ou seja, bruxos, que podiam se transformar em animais e controlar maldições. Os povos Utis diziam que os Navarros eram amaldiçoados e que eles amaldiçoaram aquela terra durante uma guerra tribal ancestral e que nenhum homem deveria viver por lá, pelo menos não até que essa maldição cessasse. Na tradição dos Navarros, o Skinwalker é um ser que, após cometer atrocidades inomináveis, como, por exemplo, matar um ente querido, ele adquire o poder de mudar de forma, de controlar mentes e até de invadir sonhos. Então, no contexto do rancho, essa entidade, ela nunca teve um rosto, tá? Esse tal desse Skinwalker aí, ele não tem um rosto pra gente poder nomear, né? Às vezes ele era visto como um lobo gigante, às vezes como um homem sombrio que surgia do nada, outras vezes ele aparecia como uma presença densa, né? Como se o ar ficasse mais sólido, mais pesado. Então, a terra ali desse lugar, ela já carrega essa carga espiritual. Agora, o que acontece quando seres humanos constroem algo nesse lugar e principalmente profanam aquilo que era sagrado por esses povos? O que acontece, gente, é um verdadeiro pesadelo moderno. E esse pesadelo moderno começa lá atrás, com os Sherman, porque essa família começa oficialmente em 1994 comprando essa terra e construindo uma casa em terras sagradas. Então, o Tom Gorman, que é um nome fictício para proteger o nome oficial deste cara, porque o negócio é tão extremo, mas tão extremo que eles estão sob o Programa de Proteção de Testemunhas e Vítimas dos Estados Unidos. Mas ele comprou ali o terreno e ele constrói uma casa então porque ele queria criar gado de elite com sua família. E no dia da mudança, algumas coisas já começam a nos mostrar que o que eles viveriam era verdadeiramente uma cena de filme de terror, porque logo na chegada ao rancho, um lobo enorme, com o dobro do tamanho de um lobo normal, aparece na frente deles, arrasta um bezerro desse gado de elite aí que ele estava cuidando, né? E começa a dilacerar esse bezerro na frente de todo mundo, num movimento assim que nenhum lobo da vida real faria, pelo menos não na frente de humanos. E o Tom, gente, por sua vez, ele pega ali sua arma, atira várias vezes, primeiro com uma pistola, depois com um rifle de um calibre bem grosso nesse lobo, e o lobo recua um pouco, sim, mas ele não sangra, ele não demonstra dor e ele continua caminhando calmamente, carregando ali, né, o bezerro
e ele desaparece no meio da névoa, deixando no ar um cheiro insuportável. E, gente, esse foi só o primeiro sinal de que a realidade ali naquele lugar, a realidade no rancho Skinwalker era completamente maleável. Porque em pouquíssimo tempo, essa família aí começou a relatar luzes estranhas no céu, portais flutuando a alguns metros do chão e portais esses que apareciam de um absoluto nada. E principalmente, os animais da fazenda começaram a desaparecer. E aí vocês imaginam, né, gente? O cara tá criando gado de elite, um gado que é extremamente caro. E aí, de repente, o maior bem dele começa a desaparecer. E pior, tá? Porque outros animais eram encontrados mutilados com cortes cirúrgicos, mas sem sangue. Como se eles tivessem sido operados por uma tecnologia não humana. E nenhum predador local jamais foi identificado ali. Esses animais estavam sendo mutilados diante das câmeras que, coincidentemente, falhavam no exato momento da abdução. Então, gente, o rancho Skinwalker, ele é uma espécie de um cenário físico, uma espécie de um nó energético, né? Porque ele fica na Basin Uinta, que é uma região já conhecida por fenômenos geológicos estranhos. Eu tô falando de cavidades magnéticas, interferência eletromagnética e até mesmo anomalias identificadas pela ciência no campo geomagnético da Terra. É como se o lugar tivesse uma rachadura entre as dimensões. Então, testes feitos por cientistas revelaram níveis de radiação anômalos e flutuações no tempo local e frequências de micro-ondas que simplesmente não têm origem conhecida. Há também relatos de falhas de GPS, bússolas enlouquecidas, equipamentos eletrônicos fritando sozinhos e até mesmo sinais de rádio que não pertencem a nenhuma emissora terrestre. Ali, naquele lugar, parece existir uma fissura, um ponto de interseção entre realidades paralelas. E o que vem dessa realidade paralela nem sempre volta. E é exatamente por isso que se especula muito que o rancho Skinwalker seja, na verdade, um buraco na tela da realidade. Porque um dos relatos mais perturbadores veio de um pesquisador contratado pela equipe que mais tarde compraria esse rancho. Enquanto esse cara observava o céu ali com seus binóculos de visão noturna, ele viu uma abertura oval surgindo no ar e algo se rastejando para fora dela. Ele disse que o ser era bípede, escuro e deslizava com movimentos quase líquidos. E ele desapareceu assim que o portal se fechou. Mas a pessoa que estava vendo, né, esse observador, ele teve uma sensação terrível de que algo havia atravessado para o nosso lado e não queria mais voltar. Então esses portais, eles não são avistados apenas no céu, mas há relatos de buracos negros que se abrem no chão, no rancho, e também de vórtices magnéticos que puxam objetos e pessoas. E em um caso, um funcionário foi lançado ao ar sem motivo aparente e ele disse que sentiu uma presença que se divertia com aquilo que assistia. Agora, eu nem preciso dizer para vocês que a família Sherman não aguentou morar nesse lugar, né? Porque depois de 2 anos de puro inferno, eles acabaram vendendo o rancho para o Robert Bigelow, que é um bilionário ligado à indústria aeroespacial e amigo de figuras do alto escalão militar dos Estados Unidos. A Bigelow fundou o NIDS, que é o National Institute for Discovery and Science, e transformou o rancho Skinwalker em uma espécie de laboratório ultra secreto. Então, durante anos, o NIDS enviou cientistas para investigar fenômenos, e eles levaram equipamentos de última geração, tipo sensores térmicos, câmeras ali com um espectro amplo, né, drones e, pior, eles voltaram de todas essas investigações completamente sem resposta, porque os fenômenos eles pareciam inteligentes, ou seja, eles reagiam à observação humana. As luzes no céu, elas mudavam de cor, de forma e de movimento ao serem observadas. As entidades que surgiam, elas desapareciam logo após surgir. E um dos relatos mais icônicos é o de um orbe azul que flutua e deixa os cachorros da fazenda enlouquecidos. Os cachorros correm atrás dessa luz e depois eles somem. E no dia seguinte, só os seus restos são encontrados, carbonizados, mas sem nenhum cheiro de queimado. Então sabe-se lá o que esse orbe fazia com esses animais, né? É um orbe, gente, de luz que não se importa em matar
matar. Então, durante os anos, a Bigelow, com seus vários pesquisadores, eles relataram ali alterações de humor, surtos de raiva, lapsos de tempo e até perda de memória de pessoas que estiveram diretamente envolvidas na investigação que rolava lá no rancho Skinwalker. Alguns diziam que estavam se sentindo vigiados 24 horas por dia e outros começaram a ter pesadelos compartilhados, ou seja, eles tinham os exatos mesmos pesadelos, mesmo dormindo em horas diferentes. Um deles, inclusive, jurou ter sido possuído por uma entidade que dizia que vivia ali há muitos anos, inclusive vivia ali antes dos humanos chegarem. Então, os fenômenos no rancho, eles não são apenas fenômenos físicos, né? Eles são fenômenos psíquicos também, uma espécie de poltergeist que invade a mente das pessoas, que penetra nos sonhos, que distorce pensamentos, e os relatos dessas pessoas incluem vozes que são ouvidas no vento, né? Vozes ali que não têm fonte, sombras negras, silhuetas que observam de longe, mas desaparecem ao serem encaradas. E tem também algo que é chamado de efeito pós-rancho, ou seja, as pessoas que trabalham no local levam esses fenômenos para suas casas, então o fenômeno fica conectado à pessoa que teve contato direto com o local também. E a história fica ainda mais perturbadora quando se descobre que o Pentágono financiou secretamente pesquisas no rancho através do programa AATIP, ou seja, Advanced Aerospace Threat Identification Program. Esse programa aconteceu de 2007 a 2012 e o governo americano gastou milhões de dólares para estudar os fenômenos paranormais do rancho Skinwalker, sob o nome oficial de AAWSAP, Advanced Aerospace Weapon System Applications Program. Mas não era só interesse científico que estava rolando por ali, não. Tinha também, óbvio, um interesse militar. Porque se o rancho abriga portais, entidades, tecnologias desconhecidas, ele é um ponto, então, muito estratégico para a observação interdimensional. Algo que é de muito interesse militar. E o que quer que seja que foi descoberto ali naquele rancho, nunca foi divulgado publicamente. Mas, se o governo dos estragos fudidos financiou isso com dinheiro oficial, então é porque algo muito grave está sendo escondido do público. Agora, em 2016, o rancho foi vendido novamente, dessa vez por um empresário chamado Brandon Fugal, que permitiu a entrada da equipe de TV do programa The Secret of Skinwalker Ranch. Desde então, o local virou uma espécie de reality show científico, com episódios mostrando experimentos ao vivo. Pouca gente sabe, mas o canal History, que produziu a série The Secret of Skinwalker Ranch, acabou se tornando parte do próprio fenômeno, ou melhor, parte da distorção do próprio fenômeno, porque durante as gravações, a equipe de produção não conseguiu ali filmar e registrar os eventos bizarros que aconteciam no local. E para tal, então, eles começaram a forçar a barra. Então, de acordo com denúncias internas da própria equipe que produziu o suposto documentário e até investigadores independentes, vários fenômenos exibidos na série do History, foram fabricados ou exagerados. As luzes que nós víamos no céu, elas foram simuladas com drones. As medições de radiação, todas manipuladas. Os sons editados e até as aparições digitais foram inseridas na pós-produção. Agora, o mais irônico de tudo isso é que quanto mais o History inventava mistério onde não existia, menos o rancho reagia. Então era totalmente inversamente proporcional. Eles queriam mostrar os fenômenos, o rancho, como tem uma inteligência ali que é quase que psíquica, o rancho falou: vocês querem mostrar? Então eu não vou aparecer. Então os fenômenos reais, aqueles mesmo que aconteciam sem explicação, tipo as mutilações de gado, os portais no céu, esses fenômenos reais, eles simplesmente cessaram. Então era como se o rancho soubesse que estava sendo transformado em puro entretenimento barato
e começou a manipular os próprios pesquisadores que estavam disfarçados, né, que não eram pesquisadores porcaria nenhuma, começou a manipulá-los para que eles forjassem os fenômenos, para que o rancho fosse descredibilizado e para que ninguém mais aparecesse por lá então. Então, a manipulação da realidade nesse caso gerou o contrário, gerou o colapso do mistério. Então, os pesquisadores sérios mesmo, aqueles que realmente queriam fazer um trabalho sério, acabaram se afastando completamente da série, afirmando que o rancho virou um circo midiático. Então, o que antes era um dos maiores enigmas da ufologia e do paranormal, acabou virando um roteiro, né? Um roteiro personalizado, escrito por, parece que, sei lá, escritores de ficção científica. Então, talvez o rancho esteja apenas dormindo, ou talvez ele tenha se ofendido com a farsa, porque se tem alguma coisa que o Skinwalker odeia, é ser subestimado. E vocês já imaginaram, gente, o Skinwalker com todo o seu poder de transformação da realidade das pessoas que pisaram ali em um verdadeiro inferno, começa a perceber, tem uma equipe de televisão manipulando tudo ali, tem uma equipe de televisão usando drone pra fingir que é ele. A real, gente, é que o Skinwalker odeia ser subestimado, e o que o History fez ali, fez com que o Skinwalker ficasse ainda pior. Porém, ele não vai se revelar para pessoas que querem fazer disso um espetáculo, um circo. E, afinal de contas, né, o que tem ali de fato? O que rola ali no Skinwalker? Pois é, o que rola ali, ninguém sabe, né? Ninguém conseguiu necessariamente definir o que rola ali. Eu chamaria de fenômeno de poltergeist, tá? Mas existem outras teorias, né? Algumas pessoas falam sobre portas interdimensionais, e há evidências disso, né? Por causa daqueles portais e tal. Outras falam sobre bases subterrâneas, alienígenas. Muitos acreditam em ilusão coletiva, que também faz parte do fenômeno de poltergeist, né? Que é quando a forma pensamento molda a realidade. E também existem centenas de testemunhas, registros de variações físicas, e também há pessoas que falam, né, que ali pode acontecer uma falha na simulação, ou seja, o rancho ele pode ser um ponto onde a Matrix falha, onde existe um nó entre a realidade, onde a realidade tá dando glitch, sabe, tá dando defeito. Mas eu acho, pelo menos na minha humilde opinião, né, que o mais assustador é que não importa no que você acredite, porque o rancho, ele acredita em você, então ele responde, ele reage, ele observa as pessoas de maneira individualizada, as pessoas que pisam ali. Então, é como se fosse um organismo consciente, tipo um predador metafísico que se alimenta da curiosidade humana. Então, gente, o rancho Skinwalker, pra mim, ele não é apenas mais um lugar estranho. Ele é um espelho daquilo que a nossa civilização se recusa a admitir, que é que nós não sabemos absolutamente nada que existe sob as camadas ocultas da realidade. A gente não sabe absolutamente nada sobre esse código que existe por trás da matéria, a gente não entende sobre portais entre mundos, a gente não entende sobre esses seres que vivem fora da nossa percepção. E o rancho Skinwalker é a prova mais perturbadora de tudo isso, porque é ali que o impossível acontece com frequência. E o real, gente, o real mesmo, a realidade ali, ela é apenas uma questão de percepção. Ou seja, algumas pessoas são capazes de perceber o que realmente rola ali. Outras pessoas tentam dissimular e elas são percebidas pelo rancho, né? Como se o rancho fosse uma consciência realmente que fala assim: pra você eu não vou me revelar não, porque você não me merece. Então a pergunta que fica aqui é: e se o que acontece lá no rancho Skinwalker for apenas a ponta do iceberg e a Matrix inteira for um rancho ainda muito maior que o Skinwalker? Imagine a Matrix inteira como sendo um imenso rancho Skinwalker e nós sendo o rebanho, nós sendo os animais mutilados. Bom, eu vou deixar aí vocês com essa crise existencial e vou me despedindo desse que foi um episódio especial, pedido, solicitado pelos membros aqui do canal. E os membros aqui do canal têm voz sim. Tudo que vocês me pedem eu consigo trazer, né, às vezes com um pouco de demora, porque um assunto como esse, gente, não é pesquisado do dia pra noite não, tá? Faz pelo menos uns 3 meses que eu tô aí desbravando os assuntos do rancho
Rancho Skinwalker para trazer esse assunto para vocês aqui no canal. Então, se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro. É só você clicar aqui embaixo em Seja Membro ou em Assinante ou Assinatura e vir fazer parte. Os membros do canal têm acesso a conteúdos exclusivos que são produzidos exclusivamente sob demanda. Então vocês me pedem e eu trago. Então, vale muito a pena ser membro aqui deste canal também. Agora, eu quero saber a opinião de vocês sobre o Rancho Skinwalker. O que vocês acham? Vocês acham que ali existe uma inteligência primitiva, alguma coisa que realmente manipula a realidade? Vocês acham que ali é um ponto de convergência entre as realidades e que, porque ali é tipo um nó na realidade, às vezes as coisas de lá acabam vindo pra cá e as coisas de cá acabam passando pra lá? Ou você tem alguma outra teoria que não foi ponderada aqui dentro desse vídeo? Comenta aqui embaixo tudo o que você pensa sobre isso e eu volto com mais informações sobre o Rancho Skinwalker em outras oportunidades, claro, se vocês quiserem. Comenta aqui embaixo se vocês querem e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!